Olá a todas e todos. Estou voltando hoje com Terra Incógnita para fazer uma pequena provocação, daquelas que eu já não faço há muito tempo. Eu acho que eu já tinha gravado alguns programas um tempo atrás para falar um pouco sobre o que é ficção científica. Não se preocupem, hoje eu não vou dar nenhuma definição do que é ficção científica. Você até me desculpe se está um pouquinho, né, tremendo um pouquinho aqui, eu estou segurando o aparelho hoje aqui. Tá uma claridade muito grande, uma luminosidade maravilhosa. Não estou podendo gravar do outro lado, como geralmente eu gravo, ou perto do computador, porque está dando muita luminosidade. Minha cortina é muito fina, não tem cortina de blackout. E um calor miserável. Aqui em São Paulo está 32 graus, sensação térmica de 34. Já me avisaram que esses dias agora no Rio vai passar de 60 graus de novo a sensação térmica, né? E então, né, boa sorte para nós todos, né? Tô quietinho de camisa amarela aqui, que é uma coisa que eu não tenho muito, né? Eu não costumo muito. Essa camiseta aqui é maravilhosa, da Chico Rei, né? Que é do meu álbum preferido de Milton Nascimento, né? E tô aqui hoje, apesar de estar de bom humor nesse dia ensolarado, com calor e tal, para falar desse assunto que eu falei de definição, abri ali, fiz essa janela enorme que eu sempre faço, esse parênteses, para dizer o seguinte para vocês. O que acontece com alguns de vocês que escrevem ficção científica, que nos últimos tempos têm decidido dizer que não escrevem ficção científica? Hum? Hum? O que acontece com vocês que agora... é distopia, não é ficção científica. Isso está acontecendo de verdade, né? Eu acho que eu comentei com vocês algum tempo atrás. Vou pegar aqui para vocês o livro. Opa, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar rapidinho. Opa, onde é que está aqui? Caramba, queria poder pegar bem rápido para mostrar para vocês. Salmo para um Robô Peregrino, né, da Becky Chambers. Esse livro eu traduzi há 2 anos atrás para Morro Branco, né? Foi um livro maravilhoso. E se vocês conhecem a história, sabem que esse livro conta uma história passada numa outra época, talvez numa época futura, num outro planeta. Não se sabe se é um universo paralelo ou se é um planeta, parece um planeta pequeno, uma lua chamada Panga, né? Se é uma colonização da Terra ou se não é, isso não fica claro, porque não importa a história. E é uma história linda, uma história idílica, uma história bonita de um monge do chá não binário, né, Dex, que encontra um robô. Não vou contar mais a história para vocês, que é uma história, né, dá muito spoiler, a história é muito pequenininha, é uma novela muito curta. E um dia uma pessoa que estava resenhando isso para um site, para um canal de Instagram, falou: essa distopia é maravilhosa. Eu falei: oi, peraí, gente, não é distopia. Né? A gente vai pegar uma definição de dicionário de distopia, uma definição onde você tem um cenário. Agora eu vou falar não vou falar de leitura aqui, eu vou falar de cabeça. A definição clássica, que não vigora muito mais hoje em dia, é que distopia é um cenário geralmente provocado quando você está sob um governo opressor ou totalitário. Que aí você pega 1984, do George Orwell, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, e para pensar um exemplo recente, Parábola do Semeador, do Octavia Butler. Então, é isso, né? Inclusive, o Octavia Butler, todo mundo brinca dizendo que ela acertou numa mosca, né? Porque o presidente que assume lá o governo na época que ela coloca a história tem um refrão, tem um slogan que é Make America Great Again, né? Então, quer dizer, ela acertou na mosca, infelizmente. Mas me lembro de uma outra coisa também. Outro dia um amigo meu, que com uma conversa informal, me comentou que um tempo atrás na faculdade, ele conversando com uns alunos e tal, os alunos viraram para ele, e leitores assíduos de Octavia Butler, né, e disseram assim: não, mas ela não... Ele falou: pô, eu adoro Octavia Butler, porque ela é uma autora de ficção científica e tal. Eles pararam ele na hora e disseram: não, peraí, ela não faz ficção científica, ela faz afrofuturismo. Afrofuturismo não é ficção científica. Aí eu queria saber de vocês, uma opinião sincera, por que diabos não é ficção científica? Essas pessoas podem ser leitoras de Octavia Butler em português. Se fossem ler em inglês, inclusive com toda a biografia da Octavia Butler, entrevistas que ela deu durante a vida dela, vocês iam descobrir que ela era fã de ficção científica, ela lia ficção científica pra caramba, ela se tornou aluna de uma oficina Clarion com Samuel Delany, assim como eu, em 2013, e depois ela chegou a virar professora, instrutora da Clarion West, em Seattle, que é onde ela morava. E ela era escritora de ficção científica, ponto. Claro que sim, hoje em dia, se considerar afrofuturismo, não tem nenhum problema com isso, assim como cyberpunk, né, é ficção científica. Distopias são ficção científica. Então, eu vou perguntar novamente a vocês, eu vou pedir cartas para a redação, aqui nos comentários, o que vocês acham disso? Porque, honestamente, vamos lá, ficção científica é um mega gênero.
é um gênero, não é um metagênero, é um mega, e aí eu chamo também de gênero umbrella, gênero guarda-chuva, que cabe em vários subgêneros. Hoje em dia eu entendo que é uma complicação grande, falar de utopias e distopias, falar de steampunk, falar de cyberpunk, falar de amazofuturismo, sertão punk. Inclusive, alguns autores de amazofuturismo e sertão punk assumem que fazem ficção científica. Mas é muito complicado, né? Tem alguns que dizem eu faço, outros que eu faço só distopia, e aí eu vou discordar frontalmente de vocês todos, tá? Distopia é ficção científica, cyberpunk é ficção científica, afrofuturismo é ficção científica e não tem nenhum demérito nisso, está tudo bem. É essa que é a minha preocupação. Vocês acham que ficção científica é um gênero inferior? Vocês acham de verdade, com tantos autores bacanas, com tantas coisas impressionantes, como eu acabei de falar, Octavia Butler, aí o pessoal diz, então ela não é ficção científica, porque ela é muito boa. Ou Margaret Atwood, né? Vou contar uma coisa para vocês, acho que eu já falei isso uma vez aqui no programa e vou falar de novo. Margaret Atwood estava errada, vocês sabem, né? Tem muita gente que gosta de chegar e dizer que a Margaret Atwood não fazia ficção científica, não faz ficção científica, porque ela já declarou isso. Aí é o seguinte, né? Ela disse uma vez, eu não faço isso, eu faço ficção especulativa, porque a ficção especulativa está dentro da esfera, da margem do real, ao passo que a ficção científica não está. Primeiro que isso não é verdade, existem várias definições da ficção científica, eu convido vocês a consultarem definições lá de dicionário mesmo, da Science Fiction and Fantasy Encyclopedia, do John Clute, eu posso passar o link para vocês aqui, porque vai dar uma boa dimensão de várias definições de ficção científica que não são contraditórias. Elas assumem, falam de literatura fantástica, do fantástico tecnológico, né? Ou de coisas que são paralelas, ou tangenciam o tecnológico, né? Falar de universo paralelo, Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, é ficção científica, né? Então, para vocês verem que engloba muitas coisas, você não precisa gostar de ciência para curtir ficção científica. Tem gente que chegou para mim já e disse assim, Fábio, eu não vou nunca ler ficção científica porque eu não sou cientista, não gosto de ciência. Falo de novo, não precisa, é pensar no ser humano. Fahrenheit 451 é ficção científica. E é uma distopia onde os livros são queimados. Existe um governo autoritário que manda queimar os livros e as pessoas são quase analfabetas. E isso é ficção científica. 1984, um governo totalitário que meio que imitaria a União Soviética, né, controvérsias, mas vamos deixar por aí, é ficção científica, é ficção científica. Salmo para um Robô Peregrino é ficção científica. Parábola do Semeador é ficção científica. É mais difícil de descobrir o que não é ficção científica nisso aí. A gente pode até fazer um desconto para alguns autores. Por exemplo, se o autor diz, eu não faço ficção científica e pronto, ok. J.G. Ballard, que foi um grande autor da New Wave britânica, que morreu há uns 10 anos, ele costumava dizer o contrário de brincadeira. Ele dizia, olha, tudo que eu escrevo é ficção científica. Inclusive o Império do Sol, que é a autobiografia dele, que ele passou uma parte da infância preso num campo de prisioneiros na China durante a Segunda Guerra Mundial. E ele dizia, não, é ficção científica sim. Claro, tirava um pouco de sarro, mas aí perguntaram por quê. Não, porque eu sou um escritor de ficção científica. Logo, tudo que eu escrevo é ficção científica. Era uma autoficção, mas que hoje em dia você vai lendo e vai descobrir que tem passagens ali que foram embelezadas, que foram inventadas, que não existe. Algumas coisas que aconteceram que ele conta não aconteceram de verdade. É ficção científica? Não. Eu diria que é autoficção. Mas ok, ele disse isso. Então ok, eu vou respeitar. Se Margaret Atwood diz que o que ela faz é ficção especulativa, conheço muitos amigos e amigas leitores e pesquisadores de ficção científica que são muito fãs da Atwood. Então tá bom, eu até abro uma exceção no caso da Atwood, tá? Desculpem a arrogância. Mas aí não é arrogância, né? Eu sou uma pessoa que pesquisa há muito tempo, que escreve, né? Que tem a ficção científica como foco desde muito cedo nas leituras, na escrita e atualmente na pesquisa acadêmica. E posso dizer com segurança para vocês que o que ela faz no Conto da Aia é ficção científica. Não quer dizer que só porque pode acontecer que não pode ser ficção científica. Essas definições estão muito além do que qualquer uma de nós pode abarcar. Ela querer retroceder, porque, só para vocês saberem, essa definição de ficção especulativa foi proposta pela primeira vez na década de 50 por Robert A. Heinlein, que foi um grande autor, né, autor de Um Estranho numa Terra Estranha, Tropas Estelares, e que propôs isso justamente mas em inglês é SF do mesmo jeito, é Speculative Fiction, Science Fiction, a mesma sigla, né? Qual o problema? E muita gente na época falou assim, cara, mas não é, ficção especulativa é qualquer ficção. Toda ficção. Machado de Assis é ficção científica. Rubem Fonseca é ficção científica. Até eu me confundo. Não, tudo é ficção especulativa. Né? Machado de Assis é ficção especulativa. Rubem Fonseca é ficção especulativa. Por quê? Porque está contando histórias sobre o que não aconteceu, mas poderia acontecer. Tranquilamente. Claro que a maioria desses casos
Mas aí você vê, por exemplo, Rubinho Fonseca tem algumas histórias, alguns contos de ficção científica. Machado de Assis tem Memórias Póstumas, Brás Cubas. É ficção científica? Não, aí não. Poderia ser uma proto-ficção científica? Mais ou menos. É realismo mágico ou fantástico? Opa, já começa a encaixar. Mas está dentro da literatura fantástica também. Então, a gente pode chegar e dizer, não tem... não existe, gente, ou não deveria existir essa colocação do fantástico como inferior. Aí tem Kafka também, tem histórias que o Kafka escreve, não sei se vocês vão lembrar disso, não tenho agora os títulos das histórias. Kafka tinha histórias incríveis que eram, que a gente chamaria de realismo fantástico. E tem histórias, sim, tem uma história de que são cachorros antropomorfizados fazendo uma investigação de detetive. Você pode dizer que isso é fantasia, pode dizer que isso é delírio, pode dizer também que isso é um universo paralelo onde os cachorros assumiram o papel dos homens, das mulheres, dos seres humanos, né? Então, é tão mais rico, né? Eu acho que é tão mais rico você englobar e dizer, olha, é uma utopia ou é uma distopia e é ficção científica. É afrofuturismo e é ficção científica. Eu acho que é tão mais rico fazer isso, gente. Não vamos nos segregar, nos separar com esse diálogo. Vamos nos unir porque ficção científica é muito mais que isso. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo programa.